Vamos falar aqui sobre uma nova forma de criar métodos. Pessoal, assim, é absurdo isso daqui que vocês vão ver, tá? São poucos cliques, né? São poucos insumos que você precisa fazer para a Aiva criar um método para você e validar ele em instantes, tá? Além disso, uma vez esse método validado, você pode criar um alerta para receber diretamente no seu Telegram. Vou te explicar um pouquinho mais aqui como que funciona, mas antes vou dar um passinho para trás aqui para explicar um pouco do desafio. Bom, primeiro, né, por que a gente valida um método, né? A gente valida um método, né, para saber a confiabilidade dele, o win rate, em qual liga que performa melhor, quais ligas que ele não performa tão bem. Tudo isso, né, para ter previsibilidade e confiabilidade no método, né, para saber que sempre que eu fizer aquilo, a longo prazo eu vou ter um valor esperado positivo. Isso vai me manter no plano, né, quando eu tomar um head, né, não vou me descontrolar, né, vai me ajudar no aspecto mental e vivo no longo prazo, né. E o desafio para isso, né, para criar um método, né, é resolver isso em poucos cliques, né. A gente sabe, né, que existe muita ferramenta por aí, mas poucas vezes uma base de dados confiável, né. E aqui na Savio a gente tem mais de 6 milhões de registros em nossa base de dados para poder fazer esse tipo de trabalho. Mas não é só fazer o backtest, né? É fazer isso ser fácil, é fazer o backtest ser simples, uma tarefa trivial para o seu dia a dia. Então, contando um pouquinho mais do desafio, né? Existem ferramentas, né? Algumas com base de dados não tão confiável assim, outras até com base de dados extremamente confiáveis, mas existe um nível exaustivo ali de parametrização, né? Algumas até impõem um princípio de codificação, né? Isso acaba criando uma barreira para pessoas mais comuns que não têm um nível técnico, né, de lógica de programação para aplicar nesse backtest, né? Normalmente elas têm boas ideias, mas elas não conseguem materializar isso em código ou às vezes em uma tela gigante ali, extremamente difícil de ser parametrizado, né? Então tem uma curva de aprendizado muito alta. E como que a Savio vai resolver isso, né? A gente resolve isso através da Aiva, que é a nossa inteligência artificial que vocês já conhecem, tá? A Aiva já gera prognósticos atualmente, contexto de liga, já roda aí com a gente há mais de ano, né? Então a gente vai evitar com que você perca tempo, né? Então a gente sabe que não dá para comprar tempo, mas tem como otimizar, né? Então a nossa nova forma de criar método, ela visa isso, tá? Então a gente vai te ajudar no processo de ponta a ponta, tá? Desde criar o método, te entregar o desempenho por liga, em poucos cliques, eu prometo para vocês que são poucos cliques, a Aiva ainda vai entregar isso diretamente lá no teu Telegram. Então é isso, né? Uma vez que você definiu o seu método, né? Para você não ter que ficar de olho em cada sinal, entrando toda hora, vendo se bateu no método, olhando cada númerozinho lá, a gente valida o seu método, né? Gera os alertas automáticos para você e entrega isso lá no teu Telegram, tá? Então ficou muito fácil criar método agora, validar método, papo de poucos minutos, tá, pessoal? Acho que esse bobear a gente consegue fazer um método aqui em 3 minutos no máximo. Vamos lá para a prática. Vamos lá a parte prática aí, né? A parte que eu mais gosto e acredito que vocês também, né? Então, vamos aqui no Lab, né? O nosso Lab aqui, né, onde a gente cria os nossos experimentos, tá? Então, onde a gente começa a validar hipóteses aqui, né? A gente quer entender os nossos win rate, saber se aquilo é lucrativo ou não, para poder criar de fato ali os nossos alertas, tá? Então vou criar um experimento aqui com vocês agora, né? Vamos testar aqui o poder aqui da Aiva. Eu posso dar um nome aqui para o meu experimento. Vou colocar aqui overgoals 051, tá? Depois aí a gente coloca um outro nome. Aqui são os tokens que eu ainda tenho, né, para poder falar com a Aiva. E aqui vocês veem o formulário, não vou entrar muito em detalhe desse formulário de forma completa agora, tá? Mas aqui vocês têm, né, a parte de predições, né? Ou seja, eu quero saber qual que é a probabilidade de sair mais de 10 escanteios, né? Quero jogos com a probabilidade de mais de 7 escanteios seja maior do que 57%. Posso utilizar esse formulário para já filtrar jogos, né, que tinham essa configuração lá no passado, né? Então eu posso pegar e falar assim, eu quero jogos que a odd inicial era de tanto. Aí você pega aqui pelo mercados, tá? Quero indicadores de comportamento, né? Pô, eu queria que tivesse tanto de probabilidade de vitória e que o time estivesse com comportamento assim, assim, assim. Eu quero saber lá no meu objetivo, né? Quantas vezes ali que saiu um gol, que o time venceu. Aí vai muito da criatividade aí de vocês, tá? Vou fazer agora aqui um experimento com vocês e vou fazer ele por áudio aqui com a Aiva, beleza? Então, bora lá. Olha como é que é fácil, hein? Queria saber de jogos que estão 0-0 no minuto 70, com o time da casa pressionando, quantas vezes saem mais de 0,5 gols ao final do jogo. Pronto, mandei aqui o experimento. Veio até bonitinho aqui, né? Mais bonitinho do que eu pensava, tá?
Não vou melhorar texto, já vou mandar criar aqui com a Aiva, beleza? Então vamos deixar rodando aqui e ver como que ela preenche esse formulário aí pra gente, tá? Aqui só de tempo de preenchimento, tá? Você vai ganhar um baita tempo. Mesmo a gente tendo que dar uma revisada, né? Um negócio que tá em beta. Mas olha que legal, né? Ela colocou a odd inicial do over 0,5 FT e do under 0,5 FT também, entre 1 e 1000. Vocês vão perceber que, cara, não faz diferença, né? Então vou arrancar, não preciso dessa sugestão. E a parte legal tá aqui, né? Do minuto 70, jogo 0 a 0, foi o que a gente pediu, beleza, tá certinho. E pedi que do minuto 70 ao 90 tenha pressão, né? Então ela colocou aqui, né, que ela quer buscar a pressão do 55 ao 90. Então ela já traduziu pressão, olha que legal, para nível de ameaça maior do que 50 e controle de jogo maior do que 55. Cara, olha, isso aqui é absurdo, né? Ela extraiu de uma frase bem mais romena aqui, né? Ela extraiu ali o contexto do que é um time pressionando. E aí ela colocou lá no minuto 1000, né, do segundo tempo, porque tem acréscimo e tudo mais, então aí joga lá pro minuto 1000, que a gente quer um over 0,5 gols. Cara, tá certinho o formulário, né, tá belezinha, vou mandar salvar aqui. Enquanto ele vai processando aqui, tá, vou criar um novo experimento. Vou pegar aqui um outro experimento. Vou colar aqui, tá, dessa vez eu não vou mandar por áudio. E eu vou falar que eu quero times com uma frequência de gols, não quero trabalhar com a média, né? Falei assim, eu quero média acima de 1,5. Mas média acima de 1,5 é muito fácil para ela traduzir, né? Vou colocar que quero frequência de gols. Nem vou colocar gols, tá? Vou escrever frequência de gol mesmo, nem vou colocar plural. Estejam 0 a 0 e ao minuto 70 façam pelo menos um gol no final da partida, né? O que eu tô falando com ela cara, eu quero times com habitualidade de fazer gols. E esse jogo tá 0 a 0 lá no minuto 70. Vai sair gol? Né? Então ela vai fazer o filtro para mim. Mandei aqui ela começar a fazer. Esperar um pouquinho, vai processar, não demora muito. Né? Vocês viram ali o poder que ela tem. Vamos ver como é que ela vai traduzir essa hipótese ali, né? Colocou aqui de 5 jogos, escopo de jogos geral ou no torneio. Eu não especifiquei, né, que queria a mesma liga, então ela trouxe ali o geral. Beleza. Olha aqui que legal, ela já extraiu casa no full time com mais de 2 gols, né, em média, que é uma frequência alta de gols, e um CV de gols marcados menor do que 0,5. Então já fez ali a tradução. No primeiro tempo ali ela colocou do minuto 0 ao 45 que ela quer esse jogo empatado em 0 a 0. Não precisava, né, mas porque ela já colocou ali no segundo tempo, no minuto 70, gols casa mais visitante não é maior que 0. Aqui ela errou, né? Tá em beta, acontece. Vou colocar igual a 0, não tem problema. E que no minuto 1000 tenha sido 0,5 gols, o over. Cara, perfeito. Tá feito a nossa hipótese. Acho que não tem nada aqui de ajuste, só tô dando um double check. Bom, esse caso aqui, 0 a 0 no final do primeiro tempo, mal não vai fazer, mas eu vou tirar do processamento ali para ficar um pouquinho mais barato. Vou mandar salvar aqui. Salvando, tá processando aqui o nosso outro experimento anterior, é um processinho um pouquinho pesado, tá? Então vamos aguardar finalizar aqui e a gente já volta. Bom, vou pegar aqui agora os nossos experimentos, né? Dar uma olhada aqui na performance deles, né? Já ficou pronto. O meu win rate global aqui, né, de 54%. Eu tenho o win rate segmentado por ligas, tá, pessoal? Tem 29 páginas de ligas aqui. Posso ver onde performa melhor. Ó, esse aqui, ó, lá na Holanda ali, né, 83%. Tem algumas ligas aqui, ó, a Liga Portugal já não performou tão legal. Na Bundesliga já performou bem, né? Então aí você consegue ter acesso ali aos jogos, né, como é que estavam. Você pode ver também, né, a faixa de odd que você vai pegar isso daí, ó. Vou pegar esse Racing aqui, Fortaleza. São jogos 0 a 0 que a gente queria no nosso experimento do minuto 70. Então vamos ver como é que tá essa odd aí lá no minuto 70. Olha aqui, minuto 70, odd 1,90 indo para 2 ali, né? Então, uma odd bem interessante ali para trabalhar. Talvez dê para melhorar esse win rate, né? A gente não colocou mais indicadores de vantagem, a gente não colocou pressão nesse carinha aqui, mas vale a pena dar uma explorada. Vamos ver aqui o outro, né? O que ficou sem nome ali, né? Acabei de esquecendo de colocar o nome. Ó, esse daqui já tem um win rate aqui de 49%.
Na La Liga aqui ele ficou top, né, 100%, na Premier League ficou em 50%, e aí, né, pessoal, aí refinando, né, vai encontrando ali a forma do método. Vamos supor que eu queira refinar mais esse método aqui, né? Então eu não quero mais só esses critérios, eu quero juntar critérios é, específicos também aí de predição, né? Então eu quero colocar predição, quero colocar a faixa de odd, quero colocar mais coisas. Eu posso tanto pedir para a IA fazer isso por mim, quanto eu mesmo vir aqui e já falar, cara, mas eu queria uma predição aqui de gols casa de mais de 0,5 gols. Eu queria que ela tivesse mais ou menos aqui, ó, entre 55 e 100. Vou salvar e isso aí vai criar para mim já um experimento novo. Então aqui é ir testando mesmo, né, fazendo backtesting, mas vocês têm todas as ferramentas para ver aí se o seu método é lucrativo ou não. Vou criar um alerta. Olha como é que é fácil. Criar alerta. Alerta novo. Vou chamar aqui, ó, de Telegram. A mensagem que vai chegar para mim desse alerta para esse experimento, tá? Então o experimento ele deriva, né, para um alerta. Então, uma vez criado ali o teu experimento, você sabendo o seu win rate, você vai apertar um botãozinho e vai criar um alerta. Toda vez que tiver aquela condição, você vai ser alertado. E ele já vem aqui, ó, ativo, bonitinho. Vou voltar aqui no Lab para mostrar para vocês. Eu tenho um experimento aqui, ó, de lei ao 0 a 0. 94% de win rate global. Eu ainda quero melhorar esse cara aqui, tá? Então ainda acho que tem oportunidade de melhoria. Vou testar mais coisas, mas eu já tenho um alerta desse cara no meu Telegram, né? Então recomendo que vocês estudem, né, as hipóteses ali com a Aiva, porque é uma ferramenta muito, muito poderosa mesmo, tá? Então é um método bem, bem promissor, tá? Então assim, a nível do que você pode fazer aqui dentro, as possibilidades são infinitas. É uma nova forma aí, completamente disruptiva, né, que vai mudar o mercado, não tenho dúvidas, né? O mercado não vai fazer mais backtesting do mesmo jeito que fazia há um mês atrás, há um ano atrás. Isso daqui agora é o futuro, né? E quem estiver usando esse tipo de ferramenta agora vai ter vantagem com relação ao mercado, tá? Não digo só apenas em busca de vantagem contra a casa de apostas tradicional, mas contra outros apostadores, sem dúvida alguma, você vai sair na frente, tá? A maioria não tem algo desse nível aqui na mão, tá? E é isso aí, pessoal. Se gostou aí, curte aí, compartilha, manda um like aí pra gente, manda um feedback, beleza? Então, nos vemos na próxima.